Bom dia a todos. Meu nome é Érica, eu sou coordenadora da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Bragança Paulista, em parceria com a coordenadora executiva Margarete de Pieri e com a supervisora vereadora Rita Leme. Nós estamos aqui iniciando mais uma vez, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, um curso para capacitação dos conselheiros municipais de saúde. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Normélio da Silveira, Dr. Marcos Yoshimini e o Dr. Marconi Bank. E eu vou passar a palavra a eles, e sejam todos bem-vindos, e mais recados daremos na hora do intervalo. Obrigada. Bom dia a todos. Bom, eu quero desejar um ótimo dia e que ele seja bem produtivo e bastante proveitoso para todos nós. Eu queria agradecer também a presidente da Câmara, doutora Elizabeth Chedi, por ceder o espaço aqui para a gente realizar esse curso, tá? E pelo apoio de toda a equipe aqui da Câmara. Eu quero também... vou me apresentar, Meu nome... Deixa eu mudar aqui. Meu nome é esse nome bonito aí, é o Normélio, tá? E meu nome vem do grego. Tá? Meu pai é grego, tá? Honor significa honra e Hélio significa sol. Então, meu nome significa honra ao sol. Brincadeira, pessoal. Meu pai é do Ceará. E aí... Bom dia, Margarete. Já foi apresentada. Eu vou agora chamar a Beth Chedi, presidente da Câmara, para prestigiar aqui o nosso evento. Dr. Romeu Pinori, nosso diretor do Departamento Jurídico, também veio prestigiar o evento. Obrigada. Imagina. Então, o meu pai é do Ceará e resolveu juntar o nome do avô dele, Honório, com o nome da avó Amélia. Logo deu o Normélio. Tá? O presidente quer falar alguma coisa? Não? Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos e agradecer a presença aqui da Escola de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dizer que a Câmara de Bragança se sente muito honrada e desejar aí para vocês uma boa capacitação, a importância que esse curso tem nos conselhos de saúde, que todos aproveitem o dia de hoje para absorver bastante informações. Nós temos aqui a nossa secretária de saúde do município, a Marina de Oliveira, também prestigiando, vários funcionários da nossa secretaria e do conselho daqui também de Bragança. Muito obrigada a todos. Obrigado, presidente. Bom, então, eu vou me apresentar aqui. Eu tenho 10 anos de tribunal, tá? Eu trabalho lá na capital, na 2ª Diretoria de Fiscalização. Sou formado em Economia e fiz pós em Políticas Públicas, pela USP. Vou passar aqui para o meu colega agora, o Marcos. Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Yoshimini. Eu trabalho com o Hélio na 2ª Diretoria de Fiscalização na capital. Eu tenho 7 anos de casa e sou bacharel em Direito. E eu queria desejar a todos um excelente dia. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Marconi. Eu trabalho no tribunal há 16 anos. Eu fiz auditoria durante 12, 13 anos. Agora, nos últimos 3, 4 anos, eu estou na Escola de Contas. Esse é o nosso 6º encontro, assim, nossa 6ª capacitação para os Conselhos Municipais de Saúde. Nós rodamos todo o Estado. A gente agora, na Escola de Contas e no Tribunal como um todo, está buscando parcerias com quem exerce o controle social, com as escolas também do Legislativo, outras escolas, que estão buscando sempre o aperfeiçoamento, a capacitação, não só dos servidores, mas dos cidadãos. E a gente agradece muito nessa oportunidade de estar fazendo essa parceria. Esse ano nós já estamos na casa dos 150 eventos. Eu queria dizer que esses eventos são todos gravados, assim, quando é realizado no tribunal,
no caso, a gente realizou um dos encontros de capacitação do Conselho Municipal de Saúde no tribunal, então tem o vídeo lá. Vocês podem acessar no YouTube, Escola Paulista de Contas Públicas. Tem várias palestras sobre licitações, sobre terceiro setor, né? Fica tudo lá arquivado. Acho que aqui também eles gravam, também arquivam, né? E outra coisa que eu queria dizer é que vocês procurem acessar na página do tribunal, tem lá uma aba chamada Jurisdicionado. Aí tem lá um item chamado Manuais. Tem vários manuais que podem ser do interesse de vocês, como o Manual do Terceiro Setor, Manual de Financiamento da Saúde, Manual do Conselho Municipal de Saúde, que a gente vai mandar, inclusive, alguns desses manuais por e-mail, junto com comprovante de presença e certificado. Por isso é importante estar o e-mail lá bonitinho. E outro recado que eu queria dar, talvez o último, é que hoje a gente vai fazer um coffee break, lá por volta de 11 horas. Tem o almoço, né, do meio-dia até 1h30, por aí, não é isso? Meio-dia, 1h30. Vai estar a lista dos restaurantes aqui indicados, próximos, tá? Ali vocês pegam na hora do almoço. E, enfim, bom proveito, é um prazer assim, contar com a presença de vocês, e a gente sempre aprende nesses encontros. Ele é interativo, vocês podem fazer perguntas, vai estar um microfone aí sem fio, acho que esse aqui, né? Eu vou disponibilizar aí para vocês estarem fazendo perguntas ao longo da exposição. Tá? Muito obrigado aí a todos. Deixa eu disponibilizar. Quem é que vai ficar no microfone? Eu vou deixar aqui. Aí vocês pegam. Bom, vou ficar pertinho aqui de vocês. Vai ficar muito longe lá, né? Preciso do... Esse encontro aqui, esse curso, é o 6º curso que a gente está realizando esse ano. A gente começou no 2º semestre, e esse é o último, né, desse ano. E o ano passado a gente fez curso o ano inteiro, e a gente fez durante meio período, então era meio-dia. Então, o que a gente percebeu? Os colegas conselheiros entenderam que precisava estender o prazo. Oi? Está baixo o volume. Estão ouvindo aí? Melhorou? Então, a gente era só meio período. Obrigado. Era só meio período, e agora, a partir do 2º semestre, estendeu, e a gente está fazendo o dia todo, até porque para render, né, o dia da viagem de vocês, e também a gente que viaja para cá para poder dar os cursos. E o conteúdo, a gente acaba ampliando, e também a gente abre para perguntas para vocês, que é interessante vocês participarem, porque as dúvidas, né, de um acaba sendo a dúvida do outro e acaba ajudando todo mundo. Tá? Então, o curso é bem dinâmico, a ideia é que vocês participem. Eu costumo dizer que um curso é sempre diferente do outro, porque a participação de vocês muda o curso, né? Porque as perguntas são diferentes da turma anterior e assim por diante, são dúvidas diferentes, tá? E acaba, às vezes, acrescentando algumas coisas que o outro curso não acrescentou. Então, ele é um curso diferente, esse curso é único. O curso de Marília é único e cada um tem o seu curso. E a gente vai agregando e vai melhorando o curso cada vez mais. Tá? Ali nós temos algumas, esses são estímulos, né? A gente está falando do papel do Tribunal de Contas, às vezes a gente não conhece qual é o papel do Tribunal de Contas, né? E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele vem tomando algumas ações, que a ação é que faz a coisa acontecer, né? São aquilo que é de concreto. Então, o Tribunal, ele elabora os manuais, aí, os guias dos conselhos, né, dos conselheiros, tem ali as capacitações, que são essas capacitações que a gente vai até o jurisdicionado, até os conselhos, né, até o usuário, para poder a gente estar perto da sociedade. Tá? E tem também os cursos ali, conheço o TCESP, que pode ir até o tribunal e conhecer a estrutura do tribunal. É uma visita monitorada. Tem o portal da Transparência Municipal, que é um outro canal que a gente vai falar disso aqui, que é um instrumento que é interessante para vocês coletarem as informações do município de vocês. O que a gente percebe? Né? Muitas vezes,
o conselheiro não tem acesso às informações. É verdade ou é mentira? Não é? Aqui, através do portal, o Marcos vai fazer esse trabalho depois do almoço, que é uma parte bem interessante, onde vocês vão ter autonomia para baixar as planilhas das despesas da saúde. Então, vocês baixam as despesas da saúde do município de vocês e a gente consegue lá fazer a mineração dos dados. Né? O que é a mineração dos dados? A gente consegue selecionar algumas despesas em que você vai levar para a reunião e vai fazer um questionamento para o gestor. É uma dúvida. Você tem uma dúvida, então você vai até lá e fala, estou com uma dúvida, o que é isso aqui? Mas você já vai municiado, já vai sabendo. Né? Então, você já sabe, e sabe também qual a pergunta que você tem que fazer. Muitas vezes a gente tem a informação, mas não sabe qual é a pergunta que vai fazer. Né? A dúvida que vai tirar. E tem o InfoSite também, que é um outro canal de dados dos municípios. Tem o acesso à informação, a ouvidoria também, a gente vai comentar um pouquinho da ouvidoria, que é um canal em que vocês podem utilizar, canal de comunicação entre vocês e o tribunal. O TCE quer ouvir você, tem ali o WhatsApp e o 0800. Essa apresentação está disponível, tá? A gente vai deixar disponível, o Marconi vai dar o link para vocês para acessarem, e pode mandar um e-mail para mim também, e aí a gente manda material para vocês. Tá? Então, não precisa anotar as coisas aqui, não. Ó, tem o aplicativo também, o Baixe, né, o Fiscalize com TCESP. Esse aplicativo você baixa no celular e tem alguma irregularidade, você tira a foto e pode mandar para o tribunal, tá? Pelo celular. Ok? Tem as sessões ali, que são transmitidas ao vivo. Tá? Pode assistir ao vivo e pode assistir pela internet. Entra no site do tribunal e assiste ao vivo. Visite o nosso... Aí tem o canal YouTube e o Facebook. Tem aí Receba Notícias, pode fazer um cadastro e receber notícias específicas do município de vocês, pelo e-mail. Tem a galeria de vídeos, que é o Marconi falou, que fica disponível, vocês podem acessar também, tudo pelo site do Tribunal de Contas. Bom, vamos falar um pouquinho da saúde no Brasil. Como que está a saúde no Brasil, gente? O município de vocês, está boa? Precisa melhorar muito, né? Não é? Então, eu tenho ali algumas imagens, né? As imagens às vezes falam melhor do que palavras, né? Então, a gente tem uma série de problemas da saúde que precisa resolver. A gente às vezes vê um avanço, né? Tem avanços em algumas áreas, mas você tem um retrocesso. Nos últimos tempos, acho que está tendo um retrocesso, né? Acho que está diminuindo, né? A qualidade aí do serviço público de saúde, né? Por quê? Porque eu acho que a questão do recurso também é importante. Né? Quando falta recurso, acho que a qualidade cai um pouco também em relação ao período que você tem mais recursos. Desvio de verba também, né? É um outro problema. Né? Por isso que o Conselho, né, e o Tribunal de Contas, o Ministério Público, tem que fazer essa atuação forte para poder... É um trabalho persistente, é um trabalho que exige dedicação. Bom, o resumo do cenário atual. Nós temos a crise política e econômica, certo? Que afeta, agora está começando a melhorar, mas vocês estão percebendo como é demorado, né? O ciclo, a volta, né, para afundar é fácil, mas para voltar, colocar nos eixos depois, e a conta não é barata, né? A fatura é alta, né? Porque depois quem paga, quem paga? A sociedade, né? Nós pagamos, né? E aí, então, nós temos o quê? Corrupção, né? As delações aí da JBS aí continuam aí na mídia, tem algumas delações aí que estão fazendo estrago. E aí o que isso gera? Gera incerteza, né? Quando você bota em dúvida a gestão, você bota em dúvida, né, o município de vocês, a gestão, né, vocês têm alguma dúvida com relação ao andamento da gestão. Isso atrapalha, né? Atrapalha, né, o andamento da prestação de serviço público. A mesma coisa aqui, né? Você coloca em dúvida, você tem incertezas. Você tem a atividade econômica, que agora começa a melhorar, em alguns lugares, não é geral, né? Alguns setores começam a melhorar. E tem a queda na arrecadação. Queda na arrecadação, menos recursos para a saúde, menos recursos para a educação. Você diminui a fonte, né, de recursos para poder atuar na política pública. E o desemprego, que está aí ainda, né, em torno de 14 milhões de pessoas desempregadas. Isso é oficial, né? E aí nós temos a crise na saúde pública. E aquele é o cenário geral, político, econômico, e aí a gente tem a saúde pública de uma maneira geral. Então nós temos aí a falta de recursos financeiros, como eu falei.
Temos aí a falta de médicos, né? Medicamentos sempre tem um problema, falta de leitos, filas aí, atendimento, né? Não é dos melhores, né? Ruim. Tem aí equipamentos quebrados, ambulâncias, né? Inclusive o governo federal parece que vai renovar as frotas, né, do SAMU. Acho que vai distribuir ambulâncias. Não sei se vocês estão sabendo isso aí, no município de vocês. Estão sabendo? Tá, a gente vai. É uma outra coisa que o conselheiro precisa saber. O conselheiro precisa estar informado. Então a gente vai disponibilizar alguns canais aqui para vocês acessarem. Então, uma coisa que vocês têm que fazer sempre é consultar o Ministério da Saúde, porque lá tem essas informações. Então ele vai distribuir, parece que ambulâncias do SAMU, tem uma frota nova, porque a frota que está aí atualmente é bem velha. Tem algumas que não estão nem operando. Tá? A infraestrutura é precária, né? Dengue, chikungunya, zika vírus, que é o mosquito lá né, o Aedes aegypti, incomoda aí, né? Sempre está em pauta, esse daí nunca sai. Tem alguns municípios também, ó, tem o Conselho Nacional dos Municípios, Confederação Nacional dos Municípios. Eu estava vendo ontem à noite, e também lá é uma fonte de recurso, fonte de informação. Lá, por exemplo, estava falando, tem alguns municípios que estão em estado de risco. Aqui em São Paulo, acho que não tem nenhum, mas acho que tem outros estados do Brasil que está. Então, eles estão monitorando, inclusive, não sei se vocês sabem, o município ele tem que informar ao Ministério da Saúde os casos, né? Tem que ficar informando. Então, inclusive, eles ficam monitorando, porque tem um sistema que tem que informar. Tem que mandar para o Ministério. Né? É que tem município que não faz isso. Né? Então, eles acabam amarrando com repasse de verba. Então, é um mecanismo que o Ministério faz. Então, se não faz isso, eu não mando dinheiro, para poder atrelar, porque senão não faz. Tá? Então, nós temos aí a sífilis congênita, não sei se vocês têm algum caso aqui, como que está. Está crescendo, é uma coisa que tinha sumido e está voltando. E é uma coisa simples de resolver, né? É o pré-natal. Então, a equipe de saúde precisa acompanhar, né? Acompanhar o pré-natal, como que está, porque é uma coisa simples. Tá? E está crescendo, e aí, inclusive, o secretário de Estado, ele comentou que uma das preocupações é exatamente a sífilis congênita. Judicialização, que eu acho que é um assunto que vocês que também pega lá no município, né? Judicialização, o governo federal fez uma parceria com o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e com o hospital, se não me engano, Oswaldo Cruz. Não sei se vocês estão sabendo disso. Que é pegar uma equipe médica que vai auxiliar os juízes. Então, na hora do juiz dar uma sentença, ele tem o respaldo de um profissional médico. Porque não é só dar uma sentença, ele precisa entender por que ele vai atender aquela sentença, aquele pleito. Oi? Isso. Não, mas hoje em dia até fralda, parece que até fralda estão prescrevendo. Né? E o remédio com marca, que não pode. Às vezes tem um remédio que o médico indica né, e tem o mesmo efeito. Mas aí você tem um profissional médico que vai dar o respaldo para o juiz. É um sistema do Estado de São Paulo, que fez uma parceria com o governo federal, e o governo federal vai utilizar isso no Brasil inteiro, tá? Para poder tentar de minimizar essa situação aí. Tá? É uma equipe. É uma equipe. Não, são vários médicos, né? São vários médicos. Deve ser, eu sei que é o Hospital Oswaldo Cruz. Eu não sei como que eles vão operacionalizar, mas isso vai ter um sistema que eles vão acompanhar para poder fazer esse trabalho. Oi. Meu nome é Hinaldo, sou conselheiro da cidade de Itu. Itu criou o Concilia, que antes de você judicializar o processo, você procura esse setor e, através de uma equipe, é discutido. Se houver a conciliação, ali você já sai com o resultado. Caso contrário, se não houver, aí você vai... Então, isso é uma iniciativa que já partiu do município. Itu já tem. É interessante. Né? Eu não sabia disso. Mas essa iniciativa nem sempre os municípios têm. Então, o governo federal está fazendo essa iniciativa para poder tentar minimizar o problema da judicialização. Voltar ali. E
Tem uma questão também, que é as mudanças que estão para ocorrer. Né? Você tem a mudança dos blocos de financiamento, vocês estão sabendo disso? Mudança dos blocos de financiamento, estão sabendo? Que são 6 blocos de financiamento do governo federal. Né? Atenção básica, média e alta complexidade, vigilância sanitária, né? Tem medicamentos, né? E gestão do SUS. Esse era para passar a valer o ano que vem, 2018, mas parece que não deu tempo, porque os municípios precisam ajustar, e o plano municipal já foi, né? Já foi o plano. E o orçamento, o PPA, né? Tudo, né? A lua do ano já foi, porque você teria que mudar o planejamento, porque você tinha que fazer com 2 blocos. Eram 6. Então, esse planejamento, a gente vai falar também, é interessante para o Conselho já pensar para 2019, como que vai ser. E aí ficar acompanhando como vai ser, porque o Ministério ficou de soltar uma portaria e não soltou, mas agora, essa altura do campeonato, não tem como mais ajustar. Teria que refazer o plano para poder fazer o ajuste. O ideal é que agora, né, porque o plano foi agora. O início dos 4 anos era agora, né? Era o momento ideal. E acabou passando. Então, o ano que vem, se acontecer, vai ter que fazer a mudança no plano. PPA, LDO, vai ter que mudar, porque os blocos vão alterar. Vão ser 2 blocos. Né? Não vão ser mais 6. Vai ser, estão sabendo? Vai ser custeio e investimento, né? Custeio e investimento. Aí o que acontece? Quando você tinha os 6 blocos, ele já vinha carimbado, né? Ia direto para a conta da atenção básica, conta da média e alta complexidade, tinha uma conta bancária, que a gente costuma dizer assim, é o dinheiro carimbado, né? Como que você carimba o dinheiro quando ele entra na conta? Entrou 100 mil naquela conta, tem que sair 100 mil para alguma coisa. Se saiu 80, tem que ficar 20 na conta. Então, a gente acompanha pelo saldo bancário, mais rendimento. Nesse caso, são 2 blocos, ele vai jogar em custeio, folha de pagamento, prestação de serviço, fornecedores, né? Insumos, né? Tudo que vai precisar, ele vai para o custeio, isso é custeio. E tem investimento, que é a compra do equipamento, que é a reforma de um OBS, construção de uma unidade, tá? E tudo que é estrutura, tudo que é imóvel, isso é investimento. E aí começa a dividir. E aí a atuação do conselho tem que ser mais forte, porque aí você tem que fazer uma fiscalização muito mais abrangente, porque você não tem mais os blocos para poder atuar. Você tem que atuar nas despesas específicas. Vai continuar tendo que gastar em atenção básica, média e alta complexidade, mas o gestor ele vai poder pesar e ele vai poder escolher quanto ele vai investir. Tem uma pergunta? Continua sendo carimbado, mas carimbado em custeio e investimento, só que ele tem uma amplitude maior para poder decidir. Fica mais difícil para fiscalizar. É mais difícil para fiscalizar. Por isso que o mais importante ainda é que o conselho esteja capacitado, bem capacitado para poder atuar. Porque antes você ia no bloco, na conta você já rastreava. Agora não, agora, a partir de 2019, provavelmente é o que vai acontecer, eles vão ter mais liberdade para poder gastar o recurso. Aí tem que investigar, né? Tem que ficar de olho. Você tem que fazer a pergunta? E tem a questão dos da nova, vocês estão sabendo, né, também, né? Da nova política de atenção básica, né? Oi. Pois não. Você sabe dizer qual foi o critério que utilizaram para fazer essa mudança? Então, é uma reivindicação antiga. É uma reivindicação antiga dos municípios, dos gestores. Por que acontece? A Lei 141, tem uma lei complementar 141, que é a lei que define os gastos da saúde. O que é a despesa da saúde? E é o que acontece. Lá fala que o gestor teria que ter, né, mais autonomia dos gastos. Então, uma coisa, acho que é 2012 essa lei, já era pela legislação, já era para ter a sua autonomia. Então, uma reivindicação antiga, que agora a gestão do Ministério da Saúde resolveu acatar. Tá? Porque são as comissões, é o CONASEMES e o CONAS. O CONASEMES é o Conselho Nacional dos Secretários das Secretarias Municipais de Saúde. Então, é um órgão que representa todas as secretarias municipais de saúde, são eleitos, né, são membros eleitos, são conselheiros, então eles representam os interesses dos municípios. Uma reivindicação que era antiga era essa, que o gestor queria ter mais liberdade para poder decidir como que ele vai utilizar o dinheiro. Porque muitas vezes o que acontece? O dinheiro ele é transferido por uma ação,
Só que o município não vai utilizar aquele dinheiro naquela ação, porque ele não tem como utilizar aquilo lá. Então o dinheiro fica parado. Então você tem, acho que tem quase 5 bilhões de reais parados nessas contas que o governo federal repassa, mas o município não tem como utilizar. Mas fica parado, não devolve. Às vezes passa e o município nem sabe que o dinheiro está lá. Tipo, vamos colocar aí, a reforma de uma UBS. Veio dinheiro carimbado para a reforma. Mas eu não precisava da reforma. Exatamente. Eu tinha o dinheiro e tinha paciente com necessidade básica. Para outra coisa. Para outra coisa, e eu não podia usar esse dinheiro. Aí a população não entendia. Sim. Não, você tem o dinheiro, por que você não pega o dinheiro e compra? Mas eu não posso. Não pode. E aí você tem que explicar para essa comunidade que aquele dinheiro não pode ser usado para comprar atadura, para comprar o medicamento que está faltando. Né? O básico, o captopril, um remédio para pressão, diabetes. Mas tem dinheiro, está lá, a prestação de conta tem dinheiro. Então, nesse caso, esse é uma das exigências que houve, né, que os prefeitos pediram para que a verba não fosse carimbada mais em 2 instâncias, porque eu posso usar esse dinheiro depois. Você tem essa liberdade. Desde que eu tenha um gestor honesto, que vá fazer a coisa correta. Claro. É onde o conselho entra. Né? Você vai ter que acompanhar com mais vigor. Isso. Por quê? Para ver que realmente essa verba está sendo aplicada onde realmente é necessário. Exatamente. Porque esse negócio de fazer praça para aparecer também não vai... né? Porque exatamente por causa disso. Porque o dinheiro fica parado e não é o que você precisa. Bom, aqui tem também a questão da integração entre a vigilância e a atenção básica. O governo federal está capacitando, está qualificando, né, os agentes comunitários de saúde para medir pressão, para medir lá, fazer medição da glicemia, que não podia, né? Porque eles não são enfermeiros, né? Não são técnicos de enfermagem. Então, teve um problema às vezes o governo quer fazer e não dá porque você tem uma restrição do Conselho Federal lá de enfermagem. Então eles bloquearam, não pode, o ACS não pode porque ele não é técnico, não é enfermeiro. Aí eles estão tendo que capacitar os ACS para poder fazer esse serviço, porque ele já está lá no local, então ele já faz. Né, já faz esse trabalho. Então eles estão tendo que capacitar para poder fazer isso. Eu não sei se o município de vocês está passando por esse processo. E tem também eles vão colocar o agente de endemias, né, junto da equipe do PSF, da Saúde da Família. Também é uma outra polêmica aí que está sendo discutida. Tá? Aí nós temos os perfis epidemiológicos, né, que é o novo panorama que a gente tem da saúde, aí, o envelhecimento da população, tem uns estudos aí, então já tem que se pensar nas políticas de saúde para a terceira idade, como que vai ser atuado, né, atividades físicas, né, já é uma preocupação que tem que ser agora. A obesidade é uma outra preocupação, predomínio de doenças crônicas, né, você tem aí diabetes, hipertensão, né, que precisa monitorar, e o agravamento da dependência química, né, a gente tem aí problema com álcool, drogas, assim por diante, que é sério em alguns municípios, né. Eu fui no município, fiscalizar um município lá de divisa com o Paraná, tinha 2.600 habitantes. Eles estavam com problema com drogas lá com o pessoal lá da cidade. Então, você vê, um município de 2.600 habitantes, problema sério, né? Vendo o município do lado, vendo o município... exatamente. E aí as causas externas, que são os acidentes, né? Assim por diante, acidente de moto, trânsito. E aqui nós temos dois vídeos, eu gostaria de pedir o pessoal transmitir para nós o vídeo, que dá um panorama, o vídeo é recente, né, em julho, se eu não me engano, julho agora, e ele traz o panorama de tudo isso que a gente falou. Tá? O Hospital São Paulo é um dos 2 hospitais universitários da capital que reduziram o atendimento aos pacientes nesse ano e a gente vai ver aqui no telão, então, algumas informações para vocês. Olha, entre março e junho, o Hospital São Paulo é um dos 2 hospitais universitários da capital que reduziram o atendimento aos pacientes nesse ano e a gente vai ver aqui no telão, então, algumas informações para vocês. Olha, entre março e junho, o Hospital São Paulo deixou de atender 42 mil pessoas. E o Hospital Universitário da USP deixou de receber 18 mil pacientes, isso num prazo aí de 4 meses. Os 2 hospitais disseram que o atendimento teve que ser reduzido por causa da falta de dinheiro.
A gente foi até os 2 hospitais universitários para saber como é que estão sendo feitos os atendimentos. Vamos ver a reportagem da Laura Cassano e do André Rosa. Um pronto-socorro é um lugar de passagem. Segundo os médicos, o paciente não deveria ficar ali por mais de 24 horas. Mas aqui no hospital universitário, eles passam mais tempo do que isso, porque desde 2014, 50 leitos foram desativados, o que reduziu a capacidade de internação em 25%. Aí acaba ficando todo mundo no pronto-socorro mesmo, como o produtor André Rosa registrou com um celular. Todos os pacientes dividem o mesmo espaço, seja qual for o estado de saúde. Enquanto isso, camas e macas dos leitos lotam quartos como este. O lugar que deveria receber pacientes virou um depósito. Macas novas, colchões novos, tudo completamente abandonado. Tudo desse jeito por falta de pessoal, segundo o sindicato médico. Cerca de 50 leitos do hospital que hoje poderiam estar à disposição da comunidade para internação, para os procedimentos médicos hospitalares, infelizmente encontram-se bloqueados e indisponíveis. O orçamento do HU diminuiu de 286 milhões no ano passado para 263 milhões nesse ano, uma redução de 25%. Também com menos dinheiro, o Hospital São Paulo, da Unifesp, precisou fazer o mesmo que o HU da USP, só atender casos de urgência e emergência. Fica difícil, o atendimento nos outros hospitais é tão difícil, imagine ficar sem esse hospital aqui. Nesse ano, o governo federal suspendeu o repasse de 18 milhões de reais do hospital. A verba representa quase metade do orçamento da entidade, que também recebe recursos do SUS, do Estado e do Ministério da Educação, por ser um hospital universitário. O superintendente diz que o hospital poderia internar até 753 pacientes, mas só está recebendo a metade porque não tem dinheiro para comprar insumos. Eu tenho capacidade instalada, tenho profissionais para atender e eu não estou atendendo porque eu não tenho orçamento para comprar o remédio, para comprar gás, para comprar seringa, para atender o doente. Tristeza, né? Imagina a agonia dos médicos numa situação como essa. A USP disse que não vai se manifestar em relação à situação do hospital universitário. Sobre o Hospital São Paulo, o Ministério da Saúde diz que repassa 53 milhões de reais por ano ao hospital e que ele precisa se adequar ao orçamento. O SPTV está de volta para mostrar que em um ano quase 400 mil paulistas ficaram sem plano de saúde. O aumento do desemprego e a crise são as principais razões que levaram muita gente a ficar sem o convênio, aumentando a demanda sobre os serviços públicos. Há 6 meses, o confeiteiro Marcelino perdeu o emprego. E lá se foi também o plano de saúde dele e da mulher, que quebrou o dedo e aguardava atendimento no Hospital Geral da Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte. Você correr para o hospital público, né? Tudo é ruim, né? O plano de saúde marcava aí já era mais rápido, né? A queda do número de pessoas com planos de saúde tem relação direta com o aumento do desemprego. De acordo com o IBGE, a quantidade de paulistas desempregados passou de 2 milhões e 900 mil para mais de 3 milhões e 300 mil, entre junho do ano passado e junho deste ano. Em julho do ano passado, quase 17 milhões e 800 mil paulistas tinham algum plano de saúde privado. Agora, são cerca de 17 milhões e 400 mil. São quase 400 mil pessoas que perderam o plano. De julho do ano passado a julho deste ano, de cada 10 pessoas que ficaram sem plano de saúde no país, 6 eram aqui do estado de São Paulo. E muitas dessas pessoas passaram a procurar atendimento na rede pública de saúde. Segundo o secretário estadual da Saúde, de 2015 para 2016, 1 milhão de pessoas que não usavam o SUS passaram a procurar os serviços públicos. Muitas delas, inclusive, de outros estados. Bom, então vocês viram aí a situação, né? Esses 2 vídeos resumem bem, né? De um lado você tem a queda do recurso, né? Diminui o recurso, e por outro lado você tem uma pressão, porque você tem mais usuários entrando no sistema por causa do desemprego. Tá? É o contraste que você tem. E aí você tem a questão da gestão, né? Você tem que gerenciar. Tem menos recursos, você tem que gerenciar e ver o que é prioridade, né? Aí você tem que escolher e deixar de fazer algumas coisas para, né,
para fazer o que é prioridade. A vida, no caso, prioridade, né? E aí você deixa as coisas para depois, o que pode ser para depois. Vamos definir alguns termos aqui. Né? O que é o controle social? Né? O controle social é o quê? O controle exercido pela sociedade. E esse controle é o quê? A fiscalização das ações do Estado. Ok? Que é o trabalho que vocês fazem, que a ação, no caso do Conselho de Saúde, ela é setorial. Então você fiscaliza a política pública, vocês fiscalizam a política pública de saúde. Tem um conselho da educação, você tem um conselho do idoso, cada um dentro da sua área específica. E aí, é exatamente isso que é o quê? A comunidade e os membros atuando aí sobre as condutas dos agentes públicos e é o direito do cidadão de desempenhar esse controle. Aí nós temos o controle externo, né, que é o controle exercido pelos tribunais de contas, com apoio, em auxílio ao Poder Legislativo na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades da administração, direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receita. O Marcos vai falar para vocês, explicar direitinho como que funciona essa fiscalização. E aí nós temos o controle interno, que é aquele controle, tem um órgão dentro de cada órgão. Aqui na Câmara, por exemplo, tem um controle interno. A Prefeitura tem um controle interno. E alguns órgãos da administração direta têm um controle interno. É um órgão, às vezes é uma pessoa, tem que ser um cargo efetivo, e ele faz o controle da gestão. Só que ele está dentro da gestão. Tá? O controle social está fora da gestão e o controle externo está fora da gestão. Ele não faz parte da gestão. Tá? E o controle interno é uma estrutura dentro da gestão. Então, é alguém que está dentro da gestão e vai fazer alguns controles, fazer alguns relatórios, para que no curso da gestão o próprio gestor ele consiga corrigir alguns problemas. Tá? Aí nós temos a classificação, isso é interessante, a classificação do controle. Né? Em que momento que o controle ocorre? Então, você tem um controle prévio. Vocês exercem um controle prévio antes de o fato ocorrer? Sim, pode exercer. Tá? Antes do fato ocorrer. Então, você tem ali um edital de licitação. Vocês podem olhar o edital, um contrato de gestão, um convênio, antes de consumar, de assinar aquele contrato, antes de realizar aquela licitação, vocês podem questionar. É um controle prévio. Tá? Nós temos o controle concomitante, que é aquele que acompanha o quê? O momento em que é executado, a ação é executada, né? O serviço é executado. A gente faz o controle prévio também, a gente faz o controle concomitante e o controle posterior. O controle prévio a gente faz exatamente o exame dos editais. Tem algumas ações também com relação à remuneração, né, da Câmara, que manda com antecedência. A gente vê antes da Câmara definir o reajuste que vai ser, né, para a próxima legislatura, ele manda antes para a gente dar uma olhada para ver se está ok, para não ter problema depois no futuro. E aí os editais de licitação que a gente também, antes de realizar a licitação, a gente dá uma olhada também para ver se está tudo certo, se não tem algum problema, senão tem que corrigir. E o controle concomitante é aquele que a gente acompanha. A gente faz a execução contratual, por exemplo. Todo contrato que hoje entra no tribunal, obrigatoriamente ele tem a ele atrelado um processo de execução contratual. Então, nós temos, por exemplo, uma construção de uma unidade. Então, foi feita uma licitação, e aí a gente vai lá no local, no início, e aí a gente faz uma programação para acompanhar essa obra, para ver como que se ela está dentro do cronograma, se os pagamentos estão seguindo o que foi pactuado, se está pagando antes do que deveria, se a obra está andando do jeito que deveria, quais os problemas que tem. Tá? E esse é o controle concomitante. No decorrer da ação, a gente vai acompanhando para saber qual o desfecho que vai ser, para ter certeza de que a coisa vai acontecer, tentar fazer com que a coisa aconteça de acordo com o que foi pactuado. Tá? E o controle subsequente, o corretivo, é quando a gente faz depois do ato. Então, quando já realizou uma contratação, quando a gente vai fazer a fiscalização anual, no final do ano a gente faz toda a gestão. Então, a gente acompanha um ano inteiro da gestão, mas os atos já ocorreram. O tribunal está atuando agora, ele está indo 3 vezes por ano nos municípios para fazer a gestão das contas. Então, você tem o primeiro, o segundo, o quadrimestre que ocorre durante o ano, que é esse controle concomitante.
Então, no curso do ano da gestão, a gente já vai lá e já alerta o prefeito que tem alguns problemas. E aí a ideia é fazer com que ele corrija esses problemas. Dá tempo, né? Às vezes dá tempo dele corrigir. Quando passou um ano, já é posterior, já não tem mais como corrigir. Tá? Aí não tem como reverter o ato mais, né? Já ocorreu. Então, esses são as etapas aí do controle, os momentos que o controle ocorre. Vocês têm também esses controles, né? Quando vocês fazem a análise do relatório de gestão, o RAG, né? Anual de gestão, vocês estão fazendo análise posterior. Quando vocês vão numa UBS, para verificar se tem medicamento, se tem médico e tal, vocês estão fazendo um controle concomitante. Né? Esse é o controle concomitante do conselho. Vocês fazem a mesma coisa. E aí o controle social, como eu falei, é o direito de participação da sociedade, no acompanhamento da verificação da gestão. Aí é mais interessante ainda agora, por quê? Porque você tem uma escassez de recurso e é a hora que o conselho pode contribuir na escolha do gasto público, né? Aquilo que deve ser prioridade na ótica do conselho, que representa, de certa forma, o usuário, né? A população. E aí a capacidade também, né, uma sociedade organizada, de atuar nas políticas públicas. E aí é interessante isso daqui, por quê? Porque o Tribunal de Contas, por exemplo, ele não muda a atuação do prefeito em relação às escolhas do prefeito, em relação às escolhas do gestor. O Tribunal de Contas não tem essa competência e não é o papel do Tribunal de Contas dizer o que o gestor tem que fazer. Ele só monitora, porque a gestão são poderes diferentes. O gestor ele é um gestor que foi eleito, que representa a sociedade, e aí tem uma delegação de poder para ele fazer as escolhas. Né? O alerta é porque está na legislação. Então, ele alerta, por exemplo, de acordo com o gasto de pessoal, porque a legislação fala que o município não pode ultrapassar, aí o tribunal faz o alerta. Mas as escolhas da gestão, o conselho, ele interfere. Né? Deveria. Né? Tem o condão de interferir. Né? Quanto melhor estruturado o conselho, melhor chances ele tem. E o gestor também pode contribuir, depende do gestor. Mas, cada vez o conselho mais forte, ele começa a ter uma atuação mais efetiva nesse aspecto. Tá? Precisa conhecer a matéria. Então, ele pode modificar, né, pode atuar no momento do planejamento, no momento em que você tem ali uma revisão do plano. O Tribunal de Contas não vai interferir. O Tribunal de Contas vai pegar o plano que foi votado e vai analisar o plano e falar, você não está executando isso, está executando aquilo. Mas é uma lei, porque a lei tem que ser cumprida. Tá? E aí também o acompanhamento, a fiscalização e o controle das decisões, que é aquele, uma vez feito o plano, uma vez que passou pela Câmara, votou, virou lei, tem que monitorar e acompanhar para saber se aquilo que foi combinado está sendo cumprido. Okay? E isso também é o controle social. E aí, quais são as formas de participação aí da população, né, o popular na saúde? Quais são as formas? Alguém sabe? Tem duas formas, né? Na saúde. Conferências de saúde e os conselhos de saúde. Tá? As conferências acontecem de 2 em 2 anos, as municipais, e uma vez por ano a nacional, né? Quem já participou das conferências aí? Né? Teve agora a primeira, né? E aí tem a nacional. Já teve a nacional ou não? Oi? Foi adiada? Era para acontecer agora? A nacional era para acontecer agora? Cada 4 anos. E você tem no município a cada 2 anos, né? 15ª, 2 anos atrás. Então ainda tem mais 2 anos ainda para frente. Tá? E a ideia é o quê? Que você leve esses problemas aqui dos municípios, nas conferências municipais, para subir, que é o planejamento, eles chamam que é o planejamento ascendente. Você leva do nível local e vai subindo até o nível nacional para definir as políticas nacionais de saúde. Então, a conferência lá é uma reunião a cada 4 anos, com a representação dos vários segmentos sociais. Os segmentos que estão no conselho têm que ser representados também na conferência, tá? Para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes para a formação da política de saúde nos níveis correspondentes, então, cada nível, estadual, municipal e federal. E aí é convocada pelo Poder Executivo, ou, se o Executivo não convocar, aí o Conselho pode convocar. Tá? Aí os conselhos municipais. Vamos falar um pouquinho dos conselhos.
Eu não vou entrar na legislação, não vou falar de lei específica, não vou entrar no texto da lei aqui, porque é chato. Vocês acham legal? Não, eu não gosto. Você acha da lei, ali, o texto da lei. O texto da lei está aí, se quiser ler, pega a lei, lê a lei. Eu vou falar a mesma coisa da lei, só que de outra forma. Tá? Qual a legislação que a gente vai usar? Lei 8.080/90, que é o quê? É a lei do SUS. Né? A lei 142, criou os conselhos. Né? É o controle social da saúde. Né? Tem ali a Lei Complementar 141, que define quais são os gastos de saúde, define algumas regras também. Essa questão dos blocos de financiamento, que lá eles comentam que o gestor tem que ter autonomia, né, do gasto. E tem a Resolução 453 e tem a legislação municipal que criou o Conselho, que define as regras do Conselho. Tá? Resolução 453 é do Conselho Nacional de Saúde, que define algumas regras para os conselhos municipais de saúde. Os conselhos aí geralmente dão um indicativo. Não é uma lei, é uma resolução. Então está subordinada à lei. Tá? E aí, gente, qual que é o papel do Conselho Municipal de Saúde? Alguém pode me ajudar? Fiscalizar? O que mais? Controlar? Acompanhar? Cobrar? Hã? Dar trabalho? Pegar no pé? Opinar? Né? Monitorar ali, né? Tá, vamos ver aqui, vamos ver. Vamos ver se vocês estão certos. Então, o Conselho atua na formulação das estratégias e no controle da execução da política. O Conselho ajuda a planejar a política de saúde e fiscaliza como o governo cuida da saúde, como os recursos estão sendo gastos e também verifica se as leis relacionadas ao SUS estão sendo cumpridas. Bastante coisa, né? Por isso que o Conselho tem que estar bem estruturado. Tá? O Conselho tem que estar bem organizado, porque senão você não sabe como que você atua. Como que você vai atuar em cada área dessa aí? Em que momento que você vai atuar? Você, como conselheiro, o que você pode fazer e o que você não pode fazer? Tá? Isso é importantíssimo. Vocês têm que saber. Tem gente que já tem experiência, tem gente que é mais nova, tá? Tem gente que está no conselho faz pouco tempo, né? Então, tem que saber o que está acontecendo. Tem que estar informado. Tá? Eu vou falar, quem falou? Tem que ter estrutura física. Mas eu vou te falar, tem coisa mais importante que a estrutura física. É a organização do conselho. Por quê? É o que eu costumei falar. Eu sou do Tribunal de Contas. O que vocês estão vendo de estrutura aqui do Tribunal de Contas? Aqui. Tem o notebook ali que a gente trouxe, você podia trazer o meu, ou emprestado da Câmara, a Câmara tinha também. A estrutura da Câmara. A gente foi em Marília, o que a gente utilizou? O teatro. Podia ser uma universidade que eles cederiam, uma parceria. Está vendo como acontece? Eu estou aqui, o Tribunal de Contas está vindo aqui, vocês vieram até o local e estão recebendo uma capacitação. E a estrutura não é do Tribunal de Contas. Assim como vocês podem realizar reuniões em alguns locais e que não é a estrutura do Conselho, mas que atinge os objetivos. É importante? É importante. Mas antes eu acho que tem que pensar para dentro. Tem que pensar para dentro do Conselho, não para fora. O que você, como conselheiro, o que a gente pode fazer? E é muita coisa, hein? Sem ter estrutura, essa estrutura física, porque as coisas acontecem pela ação das pessoas, e não por conta do espaço. Tá? Eu me mobilizei até vir até aqui, nossos colegas também, e as coisas acontecem. Esse é o 6º curso que a gente está dando esse ano, e os resultados são bem positivos. É suficiente? Não é, porque depois ele tem que continuar, e quem continua? Vocês continuam. Vocês têm que continuar caminhando e dar o passo para frente. E a gente pretende dar para vocês os caminhos que vocês podem seguir para poder seguir sozinhos. Claro que eu vou deixar aqui o meu canal para apoio, e vocês precisarem, tá? O canal está aberto. Mas eu acho que a estrutura não é o principal, não. Então, é um órgão lá, né? O que é o Conselho de Saúde? Vamos definir o que é um conselho lá de saúde. É um órgão ou instância colegiada de caráter permanente e deliberativo. É integrante da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde. Então, no Conselho Municipal de Saúde, né? Aí você está dentro da Secretaria Municipal e está dentro da estrutura também
do Conselho Estadual. O Conselho Estadual de Saúde está dentro da estrutura da Secretaria de Estado e o Conselho Nacional dentro do Ministério da Saúde. Eu vou explicar isso depois para vocês entenderem direitinho. E aí a composição, a organização e competência é fixada na lei. Então, a lei municipal define, né, organização e competência. Tá? E aí, para desenvolver o quê? O controle social na saúde, e o conselho é composto por representantes do governo, de profissionais da saúde, de prestadores de saúde e usuários, sendo o presidente eleito entre seus membros. Outra questão polêmica. O presidente, ele pode ser o secretário de saúde? Pode? Pode. Ele pode? Pode, desde que ele seja eleito. Se ele foi eleito pelos membros do conselho, ele legitimou. Ele não pode ser indicado. Mas aí o conselho decidiu, o conselho votou no plenário e decidiu, está decidido. É democrático. O conselho é soberano. Oi? O conselho vota. Qual o problema? O problema é quando a lei define quem é o presidente. Ou quando o regimento interno define quem é o presidente. Também. Que é um problema que a gente vai comentar. A paridade do conselho, né? Ele preside um órgão que é encarregado de examinar as contas da saúde, do qual ele é secretário. Ele está impedido disso. Concordo com o senhor. Mas se o conselho decidir numa votação, foi decidido no plenário. O plenário é soberano. Deve acontecer? Não deve. No meu ponto de vista, não. Não é o ideal. Não é o ideal. Tem gente que coloca que isso é bom, tem gente que coloca que isso é ruim. É bom quando o gestor está bem intencionado, ele quer mudar as coisas do município e ele acata o conselho. Como ele está no conselho e ele é o presidente, ele pode contribuir bastante. Mas não deveria, por causa do conflito de interesse que o senhor falou, porque ele está fiscalizando e ele também é responsável pelo gasto. Mas a gente vai ver agora aqui uma resolução que saiu recentemente. Bom dia, meu nome é Júlio, eu sou conselheiro de saúde de Atibaia. Lá, a gente teve como presidente o secretário municipal de saúde, secretário. Só que eu continuei fiscalizando do mesmo jeito. Tudo que ela colocou para nós, ela foi fiscalizada, ela foi questionada, independente de que ela seja quem for. Então, o fato de ser o secretário, o presidente do conselho, o presidente do conselho, ele não é autoridade no conselho. O conselho, ele é horizontal. O presidente do conselho, ele é um conselheiro igual a todo mundo. A única coisa é que ele tem uma atribuição administrativa de gerenciar o conselho. Mas ele não manda no conselheiro. Então, é uma relação. O presidente do conselho, ele não manda no secretário, ele não é autoridade superior ao secretário. Não existe hierarquia dentro de conselho. A única coisa que o presidente do conselho tem são atribuições a mais. Exatamente. O secretário do conselho, ele tem atribuições a mais. Então, o presidente do conselho, ele é mero administrador, mero compositor da mesa diretor. Então, ele é um conselheiro comum. Então, ele pode ser questionado da mesma forma. Em Atibaia foi assim que aconteceu. Independente dela estar secretária de saúde, ela teve que responder, passou por dificuldades, passou por questionamentos. Sim. O senhor entendeu? Então, no meu entendimento, o que aconteceu de fato em Atibaia não teve problema nenhum. Sim. Não teve problema nenhum. Ela foi eleita pelo conselho? Foi eleita pelo conselho. Tá. Só que a gente entendeu que ela entrou dentro da sala do conselho, ela deixou de ser secretária e conselheira. Sim. Mas é uma conselheira bem conselheira, presidente do conselho. Ela é presidente da mesa diretor do trabalho administrativo do conselho. Exatamente. Do contrário, ela é uma conselheira como qualquer outra, sujeita ao regimento interno, sujeita a ter o mandato cassado. Com certeza. Porque dentro do conselho, a secretária de saúde, ela é uma mera conselheira. Ela não tem o poder administrativo contra conselheiro. Sim. Ela é subordinado dela o funcionário da Secretaria de Saúde. Conselheiro
como não. secretária, né? É que a gente falou para ela, conselheiro não. Conselheiro não é seu subalterno, não tem regramento, não tem nada. Aqui é todo mundo igual. Exatamente. A secretária entendeu, respeitou essa posição, que ela é igual a todo mundo, tá? E foi isso que aconteceu, isso é experiência própria. Obrigado. Tá, só completar. As pessoas confundem muito o conselho com a estrutura da prefeitura, mas não tem nada a ver. O conselho é deliberativo, é todo mundo a mesma coisa. Nós vamos falar tá, isso. obrigado. Tá. Obrigado, viu, a colaboração. Vocês perceberam aí, né? O que ele falou é verdade, mas tem o conflito de interesse tem. Porque o seu exemplo é um exemplo que você tem uma secretária que acatou, tem secretário que não entende dessa forma. Tá? E a gente vai ver aqui, ó. Só um momentinho. Oi. Desculpa, Luiz Henrique, eu sou conselheiro do município de Paulínia, e o mês passado, né, nós tivemos um treinamento com o Conselho Estadual de Saúde, em que foram 3 dias, né, de curso, e o que ficou bem claro lá é que, acho que é uma norma até do próprio Conselho Estadual, de o gestor, do secretário, não ser presidente do Conselho. Mas até então era o nosso secretário estadual, que era o presidente do conselho. Mudou agora. Então, acho que essa norma já mudou, inclusive, Estava na lei. Disso. É o que eu vou falar, estava na lei. Estava na lei do Estado. Como está na lei, para modificar isso tem que passar pelo legislativo para alterar. Aí ingessa a autonomia do conselho. Entendeu? Aí o conselho fica na mão do legislativo e ele não tem autonomia para escolher o membro. Porque a lei já definiu que o presidente é o secretário. Então, isso não é o ideal, não pode, porque ele tira a decisão do conselho. Tá? Isso, não deve. Não deve ser. Então, nós vamos falar isso aqui agora, quer ver? Ó? Olha lá, o conselho, essas questões que a gente está falando dele ser permanente, voltando aqui, a gente vai entrar nessa questão também do presidente do conselho, que é bem polêmico, mas que a gente consegue chegar no consenso. O Conselho de Saúde pode deixar de existir? Pode entrar um prefeito na gestão aí falando, vou acabar com esse conselho que me enche as paciências aí. Pode? É permanente. Tá? Só por uma lei federal. Tá? Tem que passar lá pelo Congresso para poder mudar. Tá? Por isso que ele é permanente. E o deliberativo, o caráter deliberativo, o que significa isso? O que significa caráter deliberativo? Deliberar significa tomar decisões. Tomar decisões com base em decisões coletivas, né? São decisões em grupo, certo? No plenário. E são o quê? Caráter deliberativo, ele toma decisões com base em discussão. Tá? Isso significa deliberar. Então, vocês tomam decisões como órgão coletivo em que vocês discutem. O usuário representa o segmento do usuário, prestador de serviço, segmento prestador de serviço, cada um tem interesses diferentes, e aí vocês deliberam, e aí é o voto da maioria. Não é o voto, né? O meu voto vale mais do que o outro, aquilo que ele falou. O voto é o mesmo preço para todos. E a questão do órgão colegiado, né? O tribunal também é um órgão colegiado. Para ter decisões, a efetividade das decisões do conselho, ele precisa ser votado no plenário. Tá? Então, tem as reuniões lá, mensais, e aí delibera, vota no plenário. Pode ter uma comissão para poder fazer esse papel? Eu posso criar uma comissão com alguns membros do conselho e eles deliberam? Não pode. Tem que ser o plenário. Tá? Todos os conselhos. Oi? O tempo... bom dia. Bom dia. Qual o tempo do presidente do conselho? O regimento interno define. 2 anos, podendo ser 2 anos, podendo ser reingressado por mais 2 anos. Não tem terceiro? Oi? Não tem terceiro ano? Depende do regimento. Se o regimento definir que são 3 anos, define 3 anos. Geralmente são 2 anos reintegrado por 2 anos. E quando a pessoa está no poder, como presidente, há 6 anos? Mas ele foi eleito pelo conselho? Ou ele está lá por outro motivo? Ele foi eleito. Não foi eleito. Não foi eleito? Então, tem que ver o regimento interno. Né? Tem que ver o regimento interno e tem que ver se tem uma lei que está definindo que ele é o presidente. Se tiver a lei, você tem que ir na Câmara, pedir, fazer uma pressão para mudar a lei e jogar a responsabilidade para o Conselho escolher os membros do presidente.
Tá? E aí o regimento interno define como vai ser o processo. É um processo eleitoral. Tá? O senhor vê possibilidade de um dia, com relação ao caráter deliberativo do Conselho, sendo paritário, que deveria ser, mas eu sou sempre a favor que deveria ser sociedade civil, tendo um peso mais forte perante os conselhos municipais, em todos os conselhos, não somente no de saúde. O senhor vê a possibilidade do voto, no caso dos usuários, que representa a sociedade civil, ser um dia um voto em dobro, de acordo com o caráter deliberativo, no sentido de ter um empoderamento maior do usuário, na verdade, dos representantes da sociedade civil? Na verdade, vamos colocar, o Conselho Municipal deveria ser, todos os conselhos municipais deveriam ser representantes da sociedade civil, ponto final. Uma vez que existe executivo e as indicações do legislativo também, né, e existem todos os outros cargos, entre aspas, né, que envolvem muitas vezes uma força maior nesse caráter deliberativo, se houvesse em votação pesos, né, daí a paridade não teria problema nenhum. Concorda? Então, tem esse aspecto. Mas eu vou ver vou te falar pela minha ótica. Ó, boas perguntas aí, hein? Vocês estão bem aí, hein? Contribuiu bastante aí. Né? E essa questão do peso, quanto representa o usuário da composição? 50%. Então, ele é o dobro. Se eu for ver, é o dobro. Só que aí tem um detalhe, né? Na hora do comparecimento. Aí não é o problema da composição, é outro problema. É o que enfraquece. É o que enfraquece o conselho. Tá? O que enfraquece o conselho é o conselheiro não comparecer à reunião, por exemplo. Porque na hora da votação, essa paridade é quebrada na prática. Entendeu? É por isso que o conselheiro tem que ter consciência de qual o papel dele e o que isso implica. Né? Porque ele quebra a paridade. Bem, eu peço desculpa de não ter me apresentado. O meu nome é João Bosco, Benedito Godoy, Inair. Nós somos do Conselho Municipal de Louveira. Eu sou presidente, eles são usuários, são conselheiros. Bem-vindos. Nós temos uma dúvida, assim, em Louveira, com referência ao mandato do conselheiro. Certo. Existe um conselheiro que fazia parte do conselho, ele foi eleito há 4 anos. Ele tomou posse em junho de 2003, em novembro ele renunciou. Posteriormente, ele se candidatou outra vez, agora na eleição de 2015, ele ganhou e está pleiteando a prorrogação do mandato. Há uma corrente que diz que não é possível, porque aí ele estaria indo para o 3º ano de mandato. Eu, pessoalmente, entendo que não, porque se ele renunciou lá atrás, passaram-se 2 anos, eu acho que ele está em condições de se candidatar. O regimento interno é omisso nisso. Eu consultei o Conselho Estadual, houve uma opinião assim verbal, não pode. Então, eu queria saber realmente, sobre o ponto de vista legal, o que o tribunal acha. Quer falar? Não sei se eu fiz me entender. Começar agora, nesse momento, a fazer as perguntas referentes às suas angústias pessoais do seu município, referente a conselhos municipais de saúde, eu acho que o senhor e os outros participantes não conseguiriam passar o conteúdo dessa capacitação. Eu pergunto para o senhor, dentro da programação até às 16 horas, tem um momento, está previsto? Está previsto essa interação. Então, o pessoal topa da gente não ficar, então, nessa angústia Então, deixa eu me apresentar, então, né, porque agora eu gosto da justiça arbitral, defendo a judicialização da saúde, mediação, conciliação envolvendo os casos de saúde. E daí eu gostaria que nós pudéssemos caminhar com a sua parte da palestra. E num determinado momento, havendo esse momento, então, todas as angústias, todos os conselheiros, daí tiram as dúvidas. O que a gente combina, o que a gente pactua geralmente é assim. As perguntas vão ser feitas no decorrer, porque às vezes essa pergunta você não consegue fazer depois, porque você nem lembra o que você queria perguntar. E geralmente a gente, viu, desculpa seu nome? Assunção, eu acho mais democrático dessa forma. A gente vai ter o cuidado com o tempo, a gente tem uma preocupação que a gente tem.
Mas, como eu falei, a parte mais rica do curso é essa participação. Não sou eu e não são os meus colegas. Já avisei que ia ser aberto. Cada um pergunta. Só que a gente vai assim, eu peço com relação a isso, Conselhos Municipais de Saúde, capacitação dos conselhos. A minha eu vou tratar da estrutura do conselho, controle social, tá? Então, eu só queria pedir para a gente fazer a pergunta e ser pontual, porque a gente tem realmente essa preocupação com o tempo da palestra. Tá? Tudo bem, gente? Combinado? Tá? Senhora de conselho, qual conselho? Qual conselho que a senhora é? Transparência e Controle Social de Brasília? Tá. Tudo bem? O microfone está aí? Eu só vou pedir para o senhor ser breve para eu continuar. Microfone. Mas isso é pertinente. Isso é pertinente. Vamos ver o que ele tem para contribuir e a gente segue aqui rapidinho, porque senão realmente pode atrapalhar. Com relação ao que foi colocado, da questão do Conselho Estadual, a gente precisa respeitar que cada conselho está numa esfera de governo. O Conselho Estadual não permite que o secretário seja o presidente. Tem mais uma legislação do Conselho Estadual, o Conselho Municipal necessariamente pode não atender esse requisito. Tá? Então, não é porque o do Estado não pode, que o do município também não vai poder. Bom. Dentro da colocação do que o senhor ali falou, eu tenho em Atibaia conselheiro que está lá há 16 anos, e conselheiro do usuário. Sim. Então, o conselheiro do usuário, ele é eleito entre as pessoas da população. Sim. Dentro do regimento interno, o nosso mandato é de 4 anos. Eu estou indo para o meu 5º ano de mandato. Certo. Então, é tudo resolvido no regimento interno. Diferente do poder público, que o prefeito nomeia as pessoas que ele entende fazer parte da composição do conselho. O pessoal do poder público não é eleito, indicado pelo prefeito. E os da sociedade civil são eleitos pela população. Obrigado. É só isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Nesse caso, o plenário é soberano. Então, o que o plenário decidir, como o regimento é omisso, o plenário decide. Tá? Aí, se quiser colocar alguma coisa no regimento, o plenário também insere por uma situação como essa. Qual é a situação que a gente vai adotar quando acontecer de novo? Tá? Mas, se é omisso, eu entendo que o Conselho delibera. Tá? Bom, vamos lá. O caráter permanente, então, ele deve existir sempre, né? Independente das decisões do governo. Não é um órgão que pode ser extinto por nenhuma autoridade ou lei municipal. É necessário uma lei federal. O caráter deliberativo é eleito pelo plenário e lhe cabe a responsabilidade... esse aqui não é isso aqui. O caráter deliberativo é a decisão do órgão colegiado, tá? Por decisão, por discussão. É composto por pessoas que representam segmentos diferentes. Como a gente está num processo democrático, num país democrático, nós temos usuários, prestadores de serviços, quem mais? Os trabalhadores e o gestor. Então, é o quê? Tem que ser o quê? Bem diversificado, porque cada um tem interesses diferentes. Como a gente está no processo democrático, cada um defende seus interesses. E é o plenário que vai decidir. Tá? Construção coletiva da construção. Essa é a ideia do conselho, gente. Construção coletiva de cada um e chegando na votação e vale a votação. Tá? E morreu o assunto daquele aspecto. Resolução 453. Define a paridade, né? Então, você tem aqui os usuários, os prestadores de serviços, né, os profissionais da saúde e o gestor, os representantes do gestor. A balança, a gente está falando exatamente disso, isso é muito interessante. Essa balança do usuário com os outros segmentos está equilibrada? Quantitativamente, se você for analisar, se você olhar a lei, se você olhar lá, está, né? Tá equilibrado. E na prática? Não está. Por quê, gente? Porque o conselheiro não comparece na reunião. Quando ele não comparece, é feita a votação com ele ou sem ele? Sem ele. E aí são o quê? Os presentes. Aí enfraquece. Aí enfraquece os usuários. Entendeu? É nesse momento que enfraquece os usuários. Tá? E o suplente tem que ser também, quando o suplente... Eu só vou seguir, senão eu não consigo concluir esse raciocínio. E o suplente tem que ser o quê? Também do usuário. O usuário
lá o conselheiro do usuário não comparecer à reunião, quem tem que ir no lugar dele? Mas é o suplente do profissional da saúde? É o suplente do gestor? Acontece isso? Quem já viu? Acontece. Tá? Não pode. Aí o plenário tem que atuar. Tá? Então, a balança não está equilibrada, ó, tá? Por conta dessa situação. Que o conselheiro tem que saber da responsabilidade dele, porque isso afeta, no final, o resultado. Tá? E aí, os conselhos são o quê? São espaços de conflito? Tem discussão no conselho de vocês? Tem briga? Tem discussões, né? Não pode ter briga. Para isso tem que ter o quê? Tem que ter o código de conduta, não é isso? Código de ética. Vocês têm o código de ética lá? Tem código de ética? Tem que ter código de ética para poder, porque o conselheiro tem que saber o que ele pode fazer numa reunião, como que ele trata o colega dele, tá? Como ele se relaciona com esse universo aí do conselho, que é um conselho deliberativo. Isso precisa entender. Nós vamos falar isso também, de habilidades e características que um conselheiro tem que ter. Tá? Mas essas faltas não é o regimento. Tem que seguir o regimento. E aí apontar a falta. 3 faltas, regimento, 3 faltas consecutivas, está fora. Quantas alternadas? 5 alternadas. Tá? Está no regimento, geralmente é isso. Tá? Então, com relação àquilo que foi pontuado, da falta de fato do conselheiro. O conselheiro do usuário tem 50%, mas aparece poucos conselheiros na reunião. Lá no meu conselho em Atibaia, eu estou conversando com a mesa, com a secretaria, de que, quando for fazer análise de quórum, esses 50% tem que entrar quem está de fato na reunião. Então, se eu tiver uma ata que não tem 50% dos usuários ali presentes, entendeu? Eu não posso estar legitimando a ata. Você está definindo o quórum. Você entendeu? Então, porque a gente entende, como que isso é entendido lá? Eu tenho 32 conselheiros, eu tenho que ter 16 ali dentro. Aí vai 10 do poder público e 6 do usuário. Essa questão do usuário que eu estou questionando com eles. Não tem que ser 50% das pessoas que estão ali na reunião? Para a reunião valer? Depende. Entendeu? É esse questionamento que eu gostaria de fazer. Isso aí mais para frente. Porque tem o quórum simples, o qualificado e o... Tá? Então, tem os tipos de quórum. Bom, então, o que é? Então, a desigualdade, tem uma desigualdade de poder do conselho. Tem desigualdade dentro do conselho de vocês? Tem desigualdade de poder? Tem? Não tem? Tem. Geralmente tem. Tá? Por quê? O governo, quem é do governo, geralmente o quê? Ele tem mais informações e poder de influência de decidir. Concorda ou não? Porque ele tem acesso à informação que às vezes eles só negam para vocês. Usuários. Eu estou falando vocês entendendo que é usuário. Mas a gente tem usuários segmentos aqui. Mas quem é do governo geralmente tem acesso às informações que o usuário não tem e os outros segmentos não têm. E é importante que o quê? Que o lado que está em desvantagem da negociação tenha um bom diagnóstico da situação, ok? E que tenha o conhecimento dos assuntos que estão sendo tratados e para que possa o quê? Saber o que é possível e a que custo fazer. Tá? Então, esse é aquilo que a gente vou reforçar. O conselheiro tem que saber dos assuntos. Tem que saber, tem que estar antenado, tem que estar com... Porque ele chega lá, o que acontece? Tem um profissional médico. O profissional médico, ele tem conhecimentos que a gente não tem. Ele vai começar a falar termo com vocês, comigo, que eu não entendo. Eu não sou médico, eu não fiz medicina. Né? Então, aí quando você vai questionar o assunto, aí você começa a falar, ele começa a falar difícil, aí você o que acontece? Você começa a diminuir porque você não entende o assunto. Você tem que entender aquele assunto? Não. Alguns assuntos você tem que dominar, mas aquele assunto ali, né, não precisa entender. E, às vezes, tem assuntos de orçamento, financeiro, que a gente não entende, e aí também tem que criar uma comissão, um grupo de estudos para poder dar o apoio. Tá? Isso a gente vai falar também. Que é a organização do conselho, que é o conhecimento. O conselheiro precisa conhecer tudo? Não tem condições, como a gente também não conhece todos os assuntos. Então, alguns colegas conhecem mais que os outros determinados assuntos, e você tem os mecanismos do grupo de trabalho e das comissões.
para buscar as informações para a gente poder segmentar. E aí os conselhos são espaços de conflitos, né? E por que são? Por causa desses interesses, né, coletivos, que cada um tem o seu. São interesses diferentes, né? E muitas vezes até contraditórios, né? Não são nem próximos, né? Totalmente oposto, tá? Então os conflitos sempre ocorrem no conselho porque há muita diferença, muita coisa diferente e importante. O que é importante para um não é importante para o outro. O que é importante para ele não é importante para você, né? São visões diferentes. Isso é bom? É bom? Hã? É bom, não é? Tem que ser assim, não é? Em casa não é assim? No trabalho não é assim? Ele pensa diferente de mim, eu penso diferente dele em alguns assuntos, e aí a gente entra no consenso ali, né, ver o que é mais viável, mas não olhando para mim e nem para fora, né? Aí a gente tem que olhar para fora, que é o resultado que se pretende alcançar com a política pública de saúde. E é outro aspecto. O conselheiro não vai, porque eu tenho meu vizinho que está precisando de um tratamento urgente. É um envolvimento? É. Mas, a rigor, ele tem que pensar no todo. Não é? É o todo, é o coletivo. Porque a gente pensa no coletivo. Tá? Se aquela pessoa vai receber um atendimento prioritário, vai deixar de ter outro. Outro vai deixar de ter. Né? Pode acontecer isso. E aí nós temos pontos de vista diferentes, né? A prioridade para um não é a prioridade para outro. Então, aí é a decisão do coletivo lá e vale o voto da maioria. Vai ter discussão, às vezes tem briga, a gente sabe disso. Como eu já presenciei lá no conselho lá do município de São Paulo, discussões assim que não tem fundamento. Às vezes não tem, porque não é a discussão da política, é a discussão para poder furar a fila da pauta. Então, a pessoa queria que o assunto dela fosse tratado antes de todos os outros assuntos, queria inverter a pauta. Pode? Né? E aí criou uma série, ficou lá meia hora conversando sobre isso. E o regimento fala que não pode. Está lá no regimento. Né? Então, atrapalha a sessão por uma coisa que não é relevante. E a política deixa de ser discutida. Tá? E as manifestações, então, de conflitos tendem a ser dolorosas, desgastantes. Esse conflito gera um desconforto, né? Tá? Mas é interessante, é bom, faz parte do processo. Olha lá. Pois é preciso reconhecer os diferentes sujeitos sociais que são legítimos, têm o direito de se expressar e mesmo assim que estejam em lados diferentes. Tem que ter independência para poder se expressar, como nosso colega falou, não pode deixar se influenciar. Devem ser o quê? Movimentos sociais que conquistaram os espaços, participação na definição da política pública, como conselhos de política pública, onde é preciso enfrentar conflitos e negociar com atores e interesses diferentes. Então, mais do que espaços de disputa, os conselhos devem ser o quê? Espaços de propositura. Porque muitas vezes a gente fica colocando o que está errado, só apontando o que está errado. E a propositura? O que você tem para oferecer? Legal. Está errado? Tá. Qual a solução? Você tem? Entendeu? Então, não é só criticar, gente. Se vocês têm uma visão e conseguem contribuir para melhorar, tem que contribuir para melhorar. Porque ficar falando que está errado é muito fácil. Achar a solução, às vezes, é difícil. Tá? E aí, embora não se possa escapar dos conflitos e das disputas, os conselhos devem ser espaços de construção de alternativas viáveis para resolver os graves problemas vividos pelo povo, para elaborar e implementar projetos que visam trazer qualidade de vida e dignidade. Tá? Isso eu acho que resume o que é o papel do conselho. E aí nós temos aí a questão, basta boa vontade e dedicação para os conselhos para que as propostas sejam levadas aí em conta? Boa vontade basta? Precisa de mais, né? Precisa ter ação e precisa ter conhecimento. Tá? E aí é preciso que os conselheiros conheçam a realidade local e sejam capacitados para fazer intervenções conectadas aos grupos que estão representando e não apenas os figurantes, né? Tem conselheiro que é figurante. Certo? Estou falando mentira? Porque o conselheiro não atua. Tem que saber, tem que atuar. Tá? Conselheiro tem que ser cri-cri, né? Não é? Tem que ser encrenca, porque ele vai cobrar. Tem que saber cobrar. Educação, urbanidade, código de ética. Tá? Assim como a gente vai fiscalizar em loco, eu não posso tratar mal as pessoas. Eu tenho que ter educação. Tá? Então, tem que ter urbanidade, vou fazer minha requisição, fazer meu pedido e vou tratar com educação.
Tá? E aí tem que atingir os objetivos, né? Que aí é indispensável um trabalho sistemático de formação e capacitação dos conselheiros. O conselho tem que ter objetivos. Vocês definiram os objetivos de vocês esse ano? Tem objetivos? Tem. O conselho tem que ter objetivos. O que vai ser realizado em 2019? Que eu estava falando com um colega agora antes de começar. O que a gente realizou em 2018? O que a gente planejou e o que a gente realizou? Vocês são uma organização. É uma empresa. É como se fosse uma empresa, é um órgão. Nós nos propomos, como deliberamos no início do ano, a fazer isso. Hoje, final do ano, vamos fazer um levantamento, um balanço do que foi realizado, do que a gente se propôs. Por quê? Porque a gente cobra o prefeito pelo plano, não cobra? Então, a gente tem que fazer a nossa cobrança também, a nossa reflexão. Eu, como profissional, o que eu me propus no início do ano, o que eu realizei? A gente faz isso na vida. O conselho, como órgão, tem que colocar isso na pauta. O que vocês estão planejando para 2019? E no final de 2019, no decorrer de 2019, vocês têm que acompanhar isso. Por que a gente não está alcançando os objetivos? Aconteceu isso. Por que a gente não alcançou esse resultado? Por causa disso. Então, a gente tem que rever. O caminho não está indo, não é esse o caminho. A gente tem que ir para o outro caminho, rever a ação. Tá? O conselho tem que fazer isso. Para atingir os objetivos. Tá? Senão, não consegue. Se você não se planejar, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E aí, nós temos a questão que a lei fala que o conselho é integrante da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, ou do Estado. O Conselho de Saúde é o único órgão que eu conheço que está dentro da estrutura da saúde. Ele está dentro do organograma. Aí a colega perguntou assim, mas lá no meu município, eu olho no organograma e o conselho não está lá. Tem problema isso? Ele está dentro da estrutura, porque a lei definiu que ele está. Tá? Aquele que não está no organograma é porque o desenho não representou a realidade. Mas o conselho está dentro da estrutura. Tá? Eu vou mostrar 2 organogramas aqui, ó, que ele está dentro da estrutura. Então, esse aqui é o município de Itaqui, lá do Rio Grande do Sul. Ó. O gestor está onde? Como o nosso colega falou. O conselho está onde? Ele está abaixo do gestor ou ele está do lado? Está do lado. Ele é subordinado ao gestor? O gestor pode mandar, dizer o que o conselho tem que fazer? Não pode. Ele tem independência, que é exatamente o que ele resumiu muito bem ali. Tá? E olha, está do lado, ele não está nem abaixo nem acima. O gestor está subordinado ao conselho? Está subordinado? Está subordinado? Ele está dentro da estrutura e ele está subordinado ao conselho? Hierarquicamente, ele deve, o conselho deve decidir o que o secretário tem que fazer? Gente, o conselho fiscaliza e propõe as medidas lá e o planejamento, até os momentos de atuação do conselho. Eu não posso dizer para o secretário, faça isso, faça aquilo. Não posso. Ele é gestor. E ele assume os riscos por isso. Tá? Ele assume os riscos dele porque ele aceitou o cargo de ser secretário de saúde. E vai responder pelos atos dele. Tá? Então, não podemos confundir isso. Então, está ali. E aí nós temos aqui, ó, esse aqui é o Conselho Municipal de Fortaleza, lá, a Secretaria de Fortaleza. Ó. O conselho está onde? Do lado também. Se no conselho, lá no município de vocês, ele não está dentro da estrutura, imprime e você desenha e põe lá. Ele está lá. Faz o seu organograma que ele vai estar lá. Tá? Então, ele é integrante dentro da estrutura. E por que ele é integrante da estrutura? Porque ele está dentro da estrutura do órgão, ele tem condições de receber dotação orçamentária. Nenhum outro conselho tem dotação orçamentária. Tá? A não ser o conselho tutelar. Tá? Porque ele está dentro da estrutura. Como ele está dentro da estrutura, o prefeito pode dar uma dotação orçamentária para o conselho. Entendeu? Se ele não tivesse dentro da estrutura, não poderia dar dotação nenhuma, porque é um recurso que está repassando para fora. Nesse caso, como ele está dentro, inclusive nem tem convênio, não tem nada. Se for passar para o outro, tem que ter um convênio, tem que ter um termo, tem que ter algum documento respaldando o repasse. No caso do Conselho de Saúde, ele está dentro da estrutura, então ele já tem a dotação. Já no orçamento, tem que prever lá. Deve prever? Deve. É o ideal.
É o ideal. Mas, gente, sabe o que eu acho? Isso é uma conquista. Nosso colega falou ali, 24 anos em que o presidente do conselho era o secretário de saúde. Esse é o primeiro mandato, 2 anos, que o presidente do conselho foi eleito entre os membros. Passou em junho, passou 24 anos para ter essa conquista. Eu costumo dizer assim, o conselho precisa perseguir algumas coisas. São conquistas. É um pequeno passo? É, mas eu estou indo para frente. Dotação de R$500 é pouco? É pouco. Mas eu não tinha dotação. É bom? Conquistou? Diálogo é um ambiente político. Você tem que ter uma interação ali, cara. Você tem que, vocês são políticos. E aí a gente tem que ir conquistando as coisas. Secretário, estou precisando de uma verbinha lá, que a gente vai fazer capacitação. Dá para, esse ano, entrar na dotação? Não dá. Mas, não dá para fazer isso, fazer aquilo? Não dá. Vai na outra reunião. E vai. Conquista. Tá? Tem que ter? Tem. Mas não é assim na prática. E a gente acaba tendo que fazer um trabalho de persistência. Tem uns que têm 1.000. Depois desses encontros, às vezes mandam uma mensagem para mim e falam, conseguimos dotação. É pouco, mas já conseguimos. Aí na outra etapa você fala assim, não, eu quero uma dotação melhor. Mas tem que prestar contas. Tem que prestar contas também desse recurso. Tá? Então, ele pediu a dotação, tem que ter responsabilidade de prestar contas, dizer o que foi feito com o recurso. Tá? Porque a gente chama a responsabilidade e a gente também vai ter que assumir a responsabilidade. E aí nós temos a estrutura organizacional. Deixa eu ver como está o horário aqui. 10h40. Bom, a estrutura organizacional do Conselho. Tá? Aqui nós temos várias caixinhas, né? Essas caixinhas não estão organizadas. Estão percebendo? Nós temos ali a presidência, que é um papel administrativo. Nós temos a secretaria executiva, a mesa diretora, comissões temáticas, grupos de trabalho, o plenário do conselho. São órgãos do conselho, certo? Todo conselho, teoricamente, tem essa estrutura. Tá? E aí vamos ver o que cada um deles representa. Plenário. O plenário, então, é o fórum deliberativo, plena e conclusiva, formado pelos representantes dos usuários, governo, prestadores da área de serviço, de saúde e profissionais de saúde. Mesa diretora. A mesa diretora é eleita pelo plenário, certo? E lhe cabe a responsabilidade por toda a condução dos processos administrativos e políticos a serem deliberados. Está vendo? Cada um tem a sua função. Tá? Presidência. Entre as principais atribuições da presidência estão a coordenação da mesa e representação do conselho em suas relações internas e externas. Então, o presidente representa o conselho externamente, internamente. Tá? Mas ele não é a pessoa mais importante do conselho. Quem é o órgão mais importante do conselho? Plenário. Tá? Plenário é o órgão mais importante do conselho. Então, olha lá, representa, né, os interesses ali, e é estabelecido a interlocução com os órgãos, né? Geralmente o presidente vai fazer essa interlocução, não vai todo mundo, vai um que representa o conselho, tá? Não precisa ir todo mundo. Afinal de contas, ele foi eleito, né, para representar, né? Tá? E aí você tem, né, instituições públicas, entidades privadas, para o cumprimento das deliberações dos conselhos. Tá? Aí tem a questão da presidência. Tá? Tem uma resolução 554 de 15 de setembro de 2017. Alguém sabe dessa resolução? 554, alguém já viu? Alguém já viu? Levanta a mão. Já? Já viu? Olha lá. É uma resolução do Conselho Nacional de Saúde. Sexta diretriz, que é essa questão da presidência aí. A autoridade máxima da direção do SUS, em sua esfera de competência, não deve nem pode acumular o exercício de presidente do Conselho de Saúde, a fim de privilegiar o princípio da segregação das funções de execução e fiscalização da administração pública, que é exatamente isso que o senhor falou. Ele tem que segregar. Então, ele não pode fiscalizar e ser o fiscalizado ao mesmo tempo. Então, saiu uma diretriz, é uma resolução. Se tem lei do município que define que o secretário que o gestor, que o presidente do conselho é o secretário de saúde, essa resolução não vale.
Tem que mudar. Aí tem que ter um peso de vocês em cima do legislativo para poder tirar da lei. Quem define o presidente é o Conselho, em votação. Tá? Que é o regimento interno que vai definir. O regimento interno também, só que o regimento interno, às vezes ele define quem é o presidente, mas vocês, como os conselheiros, vocês vão poder fazer a votação da mudança do regimento. E aí tem um quórum qualificado, que é o 2/3 dos presentes, né, dos membros, né, para poder modificar o regimento. Tá? Mas se tiver no regimento é menos complicado. Se tiver na lei é mais complicado, porque tem que passar pela Câmara, para tirar isso da lei. E aí nós temos as comissões, que são os órgãos de assessoria ao plenário, que buscam fornecer subsídios de discussão ao pleno, né, e deliberação para formulação estratégica. Então, são grupos de trabalho, são membros do conselho que vocês segmentam por matéria. Então, você pega 3, 4 conselheiros ali para poder estudar determinado assunto que vai levar na próxima reunião. Faz uma outra comissão de finanças. Tem uma comissão de finanças, né? Tem comissão de finanças do conselho lá? Tem? Não? Tem conselho que tem comissão de finanças, porque é uma pessoa que tem conhecimento e analisa as contas e leva para o plenário, que vai fazer um grupo. Né? Então, tem um que domina outro assunto. Então, vamos criar uma comissão que vai tratar daquele assunto. Medicamento, por exemplo. Entendeu? Cada um tem a sua área de atuação e leva para o plenário para subsidiar, porque não dá para fazer tudo. É uma forma de organização. E aí leva para o plenário discutir. Ele já traz mastigado o assunto. Entendeu? E aí leva de uma forma mais simples. Os grupos de trabalho, né, que são organismos instituídos pelo plenário, é um assessoramento temporário, são pessoas de fora, não são membros do conselho, e que você pode pegar para poder ajudar. Contador, voluntário que tiver a fim de ajudar, você traz ele e forma grupo de trabalho. É temporário, é para definir um período específico, e ele ajuda também. Só que ele não é do conselho. Tá? Tem trabalho, por exemplo, feito com estagiário. Tem conselhos que fazem trabalho com estagiário. Então, onde tem universidade, e eles precisam contar ponto para o estágio, eles vão e fazem trabalho no conselho. Então, tem advogado, por exemplo, o estudante de advocacia, ele vai lá e contribui. Tem o estudante de administração, ele precisa de uma carga horária. Não tem definição. O conselho pode definir quantas comissões quiser. Pode, né, tem um limite para a quantidade de conselheiros, eu acho, né, mas não tem um número específico, não. E aí nós temos a Secretaria Executiva, que é a competência de acompanhar a execução das deliberações e dar apoio administrativo, né, suporte técnico, e também está aí exclusivamente a serviço do Conselho. Deve ter as suas atribuições definidas no regimento interno e no plenário. Ok? E aqui está todas aquelas caixinhas, agora a gente organizou. Está vendo? Quem está lá acima, do topo? É o plenário. Aí você tem a Secretaria Executiva, a Mesa Diretora, Grupo de Trabalho, são órgãos de apoio. Aí a presidência está lá embaixo. Tá? Então, aí está a estrutura organizacional do Conselho. Ó. Estrutura organizacional. Esse é o mínimo, né? Tem mais, tem conselhos que tem mais, tem conselhos que tem menos. E aí nós temos a estrutura e funcionamento, né? Então, é criado por lei. Vocês querem dar uma parada ou querem avançar? Vamos continuar? Vamos? Tem que ser criado por lei. Não pode ser criado por portaria. Por favor, a perguntinha. Oi? Vamos lá. Ligado? Sim. Então, eu gostaria de saber se o Tribunal de Contas ele tem competência para fiscalizar verba internacional do BID. BID é o TCU. O TCU. TCU. A não ser que tenha, ele vai explicar ali, a não ser que tenha recurso municipal envolvido. Tá? A não ser que tenha recurso municipal envolvido. Tá? Oi. Fala. Quer falar aqui? O que é? Acho que no caso se tem verba do BID, acho que o importante é
é necessário saber, na realidade, como que foi feita a licitação. A licitação foi feita... foi estadual? Você sabe? Você está falando do município. Então, verba do vídeo nós teríamos que saber, na realidade, como se deu a licitação, né? Se a licitação, se ela foi promovida às vezes pelo governo estadual, ela às vezes tem uma certa parceria. Tá vendo? Por isso que é bom trazer amigos, né? Tá vendo? Então, na realidade, ajudar, a gente não pode, não necessariamente é do TCU, né? Pode ser verdade. que seja... Ele tem razão. Não, por que acontece? Porque às vezes tem um acordo do governo do estado com o BID. Isso. Né? Temos muitas obras assim, verdade. no estado de São Paulo com inclusive, dinheiro do BID. Né? Inclusive, você já fez a instrução de um processo desse. Isso. Entendeu? Porque se tiver um acordo do estado com o BID direto, aí a gente fiscaliza. Isso. E normalmente, como que nós conseguimos verificar isso? Porque normalmente a licitação é promovida pelo governo do estado, por exemplo, São Paulo. E aí, na realidade, agora, nesses casos, nós temos competência sim. Agora, município eu nunca vi, hein? Agora eu não sei como que isso está chegando no município. Né? Município eu não sei. É só isso. Bem? Obrigado, Marcos. Bom, vamos aqui, gente. Ó. Senão, a gente não vai almoçar hoje, hein? Ó, regimento interno, tem que ter regimento interno. Tem conselho que não tem regimento interno? Tem ou não? Tem conselho que não tem regimento interno? O que vocês acham? Tem? Hã? Não deveria, mas tem. Nós tem, gente. Sem regimento interno não tem as regras ali de funcionamento do conselho. Independência, que o colega falou. A presidente é secretária de saúde. Ela nesse momento, ela está no mesmo nível. Tá? Ela é meu par. Ela é conselheira também. Tá? Então tem que ter independência. E tem que estar o quê? Tem que ter suas convicções aí, representadas, tá? Recurso financeiro, né? O ideal é o ideal é que o conselho tenha dotação. Mas na prática muitos não têm. É uma conquista, é aquilo que eu falei, tá? A gente tem percebido que essas conscientizações que muitas vezes, porque o conselho já chega lá e fala assim, eu quero R$5.000 de dotação. Tem zero, que é 5 mil. Nós estamos, olha, o que a gente viu? Tem restrição orçamentária, não é? Está reduzindo o recurso? Você acha que o gestor, ele, de bom grado, ele vai pegar e falar, está aqui R$5.000 todo mês para você? É uma conquista. R$20.000 por mês? Mas demorou. Olha lá, ó. É uma conquista. Hoje é 500, o ano que vem mais 500 e vai subindo o degrau. Capacitação permanente, gente. O conselho tem que se preocupar, tá? Em se capacitar. Vocês estão preocupados em capacitação? Estão, porque vocês vieram até aqui. Agora tem um outro detalhe. Esse processo de capacitação, vocês podem continuar quando vocês voltarem lá para o conselho? Pode. Pode, deve, né? Tem como a gente se capacitar? Olha, eu vou falar. Até 2 anos atrás eu não sabia quase nada desse assunto. Não sabia quase nada. Eu estou estudando. Ontem, antes de vir para cá, eu estava lá na minha cama, entro lá no meu tablet e vou estudar. É minha característica. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho a obrigação, quando chegar aqui, é tentar atualizar vocês o máximo possível. Tá? Essa questão da portaria, dos blocos de atenção, até então estava valendo para o ano que vem. Já me informei que não está valendo mais. Prontuário eletrônico. Vocês estão sabendo que está implantando prontuário eletrônico nos municípios? Né? Tem um aplicativo no celular chamado eSUS. Vocês já viram? Quem já viu? No celular? Aqui, ó. E-Saúde. Está aqui, eu baixei, ó. Se vocês baixarem o app do E-Saúde, você vem aqui, ó, e coloca o número, o seu CPF, né? É do governo federal. Coloca o seu CPF. Colocou o seu CPF, ele vem os seus dados aqui, ó. E aí você vira assim, ó. Ó, é a carteirinha de saúde do SUS, ó, com seu nome e o número da carteirinha. Tá vendo, ó? Isso o governo federal está fazendo, ó. Tá vendo? E aí o que eu tenho aqui? É um aplicativo. Eu tenho serviços de saúde e medicamentos. Eu quero saber quais as unidades de saúde tem aqui perto. Eu clico aqui e ele traz para mim as unidades de saúde, o BS,
UPA, está tudo aqui, ó. Se eu fiz algum atendimento, com o prontuário eletrônico, ele começa a registrar aqui também. Então, você tem tudo aqui, ó. E o prontuário eletrônico, você foi no médico e voltou em outro médico, não é o mesmo médico. Se ele entra no prontuário eletrônico, se foi pedido o exame, ele consegue ver. 15 exames e os resultados, está tudo lá. Então, é muito interessante. Tá? E o governo federal fez o quê? Se não implantar o prontuário eletrônico, acho que ele deu o prazo até dezembro de 2016. Muitos não implantaram. Tá? Tem uma questão de verba também, né? Porque ele dá o software, eu acho que financia o equipamento, internet, né? O acesso, tem que ter o acesso à internet. E aí tem outras implicações. Mas ele atrelou ao repasse do PAB variável, alguma coisa assim. Se não fizer, mas a maioria justificou. Tá? Então, agora ele vai estabelecer um outro prazo para poder fazer a implantação. Mas é muito interessante, porque ali fica todo o histórico, né, do paciente. Independente, se você mudar de cidade, você leva o prontuário eletrônico com você. O médico de lá de outra cidade consegue ver. Tá? Então, fica registrado. E só o médico pode ver, tem acesso. O espaço físico, né? O espaço físico é interessante, como eu falei, é interessante, tá? Mas não é o principal, tá? Porque as nossas reuniões acontecem em qualquer lugar que a gente tiver espaço para poder discutir. Mesa, cadeira, é necessário? Precisa, é necessário, mas não é um impeditivo, tá? Materiais de equipamentos também é necessário, e o transporte, que é o caso de vocês ter vindo para cá, o ideal é ter um transporte, tá? Mas nós não vivemos no mundo ideal. A gente vai conquistando as coisas e o espírito. Por isso que não é todo mundo que quer ser conselheiro, gente. É diferente. Vocês são uma espécie diferente. Porque, olha, tem que ter garra. Porque quantos anos aí que é conselheiro? 20 anos? 20 anos, né? 20 quantos anos? 16? Então, tem muita gente que tem 20 anos, tá? Tem que, olha, bater palmas, viu? Tem que bater palmas, tá? Porque não é todo mundo não que tem esse espírito, não. Bom, vamos lá. Aí, redigir atas de reunião. Tem que redigir ata? Tem, não tem? Tá? Tem que, o número de conselheiros é definido onde? Na lei, tá? A lei define o número de conselheiros. 32, tem que ter o número para poder dar paridade, né? Para ter os 50% usuários e os 50% restante. Alteração na organização deve respeitar a lei. O conselho faz sua proposta e vota na reunião plenária, tá? Tem que ser reunião plenária. Reuniões plenárias são... As reuniões, elas são abertas ao público? Mas pode fechar a porta para o público não entrar? Não pode, tá? Agora, o público pode participar da reunião, atuar? Mas ele pode chegar lá e eu quero falar. Pode? Pode. Mas é ideal que você define o momento, né? Vai ser no final da reunião? Vai ser em que momento? Aí o regimento define em que momento que o... Né? Mas tem que ouvir, né? A sociedade. Processo democrático. E o quórum, né? Você tem a definição dos quórums. Tem matérias, por exemplo, para mudar o regimento interno precisa de quórum qualificado. Certo? O que é o quórum qualificado? 2/3 dos membros. Tá? Tudo bem? Aí você tem o quórum o quê? Quórum simples, maioria simples, né? É o quê? É 50% mais um dos presentes. Tá? E tem o quórum, que é a maioria absoluta, 50% mais um dos membros do conselho, não só dos presentes. Então, você vê que vai... Para cada matéria, você tem uma gradação. Para dificultar ali, né? Como tem relevância, tem que ter maior representatividade. Tá? Senão, não tem efeito. E aí... Opa! Espera um pouquinho que eu vou tentar chegar aqui. E o presidente é escolhido entre os membros, tá? Através de eleição. Tá ok? Teve um colega que fez acontecer o seguinte, na última, ele falou assim, eu fui escolhido para ser presidente do conselho. Me escolheram. Foi legal, tá, você é presidente. Mas teve um processo de escolha? Não teve. Tá?
Ele foi feito, só que foi informal. Como que eu resolvo essa situação? Tem que formalizar. Porque ele foi o candidato único, não teve candidato para presidente, entendeu? Então ele achou que não precisava formalizar nada. Mas ele, não, tem que fazer a ata, tem que fazer a votação, você é candidato único, mas faz a votação e elege você. Tá? Você vê que são coisas simples, né? Mas tem que ter o processo. Né? Hoje você é o presidente aqui da reunião, tá bom? Não, não é assim. Tem que ter um documento, tendo uma votação, escolhendo ele como presidente. Você vota? Eu já tenho um voto. Para ver se a maioria vai votar em você. Bom, tem que participar das conferências, né? Então, olha lá, o conselho tem que participar das conferências, tornar públicas suas decisões, isso é muito importante. Tem um conselho que a gente fala, que é referência, Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto. Quem conhece? Você entrou? Entrou no site? Gostou? Bom, gente, você fala assim, o dia que eu crescer, eu quero ser o Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto. É fantástico. É difícil chegar nesse ponto? É difícil. Mas é um horizonte que você tem que olhar assim, ó, existe. Ele é real. E se você quiser ir lá e visitar, você pode ir lá, eles estão de portas abertas. Eles são bem... Pode ligar, tem dúvida, eles estão no nível bem legal. E aí você tem aquilo lá como parâmetro, onde você quer... Aí você vai subindo o degrau. Eu digo que é um degrau, é uma escada. O Conselho de Saúde é uma escada. Você tem que ir conquistando as coisas e subindo o degrau. Eu não tinha um computador, consegui um computador. Eu não tinha isso, consegui. Tem doações de computador. O tribunal mesmo faz doações para algumas entidades, né? Tem doações de computador e as entidades, às vezes, conseguem reformar o computador. Então, às vezes, você tem um equipamento que pode ser doado. Às vezes, tem na própria cidade de vocês, às vezes tem, e a gente não tem conhecimento. A questão dos estagiários. Dá para a gente ir somando e subir a escadinha, né? E ir agregando coisas para que o conselho se fortaleça. Tá? Mas por conquista do conselho. Hein? O próprio conselho conquista isso. Tá? Então, tem que tornar públicas as decisões. Tem que ter transparência. Fez a ata, já está. Coloca no Facebook. Não tem uma página na internet? Não tem página. Faz lá o Facebook, é democrático, coloca lá na ata, divulga as informações. Tá? É muito importante, por quê? Porque aí as pessoas começam a enxergar o conselho, porque o conselho, às vezes, não é enxergado, as pessoas não sabem o que o conselho faz. Então, tem que divulgar o trabalho, tá? Fazer propaganda do trabalho de vocês. E tem que divulgar lá as resoluções e tudo mais. Nós vamos entrar aqui, depois do almoço, todos esses sites que a gente está falando, que são fontes de consulta e referência para a gente se guiar. Resolução, né? A resolução é 30 dias, tá? Para homologar. Quem homologa? Prefeito, né? O chefe do executivo homologa. Quando ele homologa, o que significa? Quando ele homologou a resolução, o que significa? Que ele está de acordo. Se ele está de acordo, significa que ele se pretendeu a fazer aquilo, certo? E se ele não homologar? Se ele não homologar, gente, o que acontece? Volta para justificar, e se ele não justificar, Ministério Público. Tá? Ministério Público que é o caminho que vai seguir. Tá, ok? Mas aí a resolução. Se ele não cumprir uma resolução, ele vai sofrer alguma penalidade? Não vai, né? Tá? Por isso que também é uma conquista. A coisa não pode ser imposta. Ninguém gosta de ser colocado a coisas goela abaixo. Ninguém. Alguém gosta? Então, você tem que ser uma conquista de diálogo e aí você vai subindo o degrau, como eu falei, com as suas conquistas, como conselho. Conselho, não como conselheiro, hein? Não é individual, é grupo. Tá? E aí, quando ele homologou, aí sim, aí tem peso, porque aí ele homologou, aí ele está de acordo. Tá bom? E aí nós temos o plano de ação, como eu falei, ó. O plano de ação, eu não sei se não vai ser, se vai ter coffee break. Porque a gente já vai almoçar. Tem problema? São 11 horas. São 11 horas. Vocês querem parar 10 minutos?
Só que tem que ser 10 minutos. Para ir ao banheiro e depois a gente volta. Vamos lá? 10 minutos, tá? Então são 11h04, 11h15. Tá bom?